Olá, eu sou o Gustavo Gayer e esse é o Mercado Imobiliário em Foco, o podcast da Bento Azevedo. A gente tem o patrocínio da Multiplus, corretora de seguros, e hoje a gente está aqui justamente com o Gino Gerassi, que é o cara da Multiplus, tudo bem? Tudo bom, Gustavo. Primeiro eu queria parabenizar a Bento pela essa iniciativa tão importante, né, de trazer algumas discussões do mercado condominial e fazer parte desse projeto de uma administradora tão conceituada, né, uma das mais importantes aí de Porto Alegre. Obrigado. Na verdade, a ideia do podcast surgiu, a gente fez 100 anos, né, no ano passado, e ao longo desse tempo a gente é muito grato ao mercado imobiliário e tudo mais, e a gente então resolveu que seria interessante a gente repassar conhecimento, né, para posteridade assim, do mercado imobiliário. Então, por isso veio essa ideia, e a gente então convida pessoas, né, relevantes do meio aí para fazer parte aqui com a gente. Mas conta aí como é que tu foi parar no mercado de seguros, ou sempre foi? Como é que é? Não, a minha história ela começou no mercado de seguros por volta de 2009, 2010. Eu vinha de outro segmento, aí resolvi, por uma série de mudanças pessoais, eu resolvi acabar mudando o foco profissional. Fiquei um ano estudando, me preparando para entrar no mercado, e aí sim a gente fundou a corretora, né? E ao longo desses 15 anos aí a gente vem construindo um trajeto de solidez e de confiança junto aos nossos segurados, que eu acho que é o mais importante. Sim. É o segurado se sentir confortável em ter um bom atendimento e a ter a segurança de que o seu patrimônio vai estar seguro num eventual caso de sinistro. É isso aí. A ideia hoje aqui é a gente bater um papo sobre o seguro condominal, né? Que é obrigatório por lei. Mas ele é obrigatório para alguns itens, né? Quais seriam eles? O seguro condominial ele é por obrigatoriedade, por lei, obviamente, né? Para a gente, o síndico ele é obrigado a contratar o seguro, independente se for um condomínio residencial, um condomínio comercial ou misto, né? E a responsabilidade civil e criminal do síndico é essa contratação. E a contratação ela é obrigatória para as áreas comuns do condomínio, ou seja, a estrutura condominial, as paredes, o salão de festas, a área de gastronomia, academia, estacionamento. Isso foge da contratação da área individual de cada apartamento. Cada condômino é responsável pela contratação do seguro dentro da sua área privada. Então, a contratação do condomínio atende apenas a área comum do condomínio. Certo. Então, vamos lá. Houve um incêndio, aconteceu o sinistro, o que está assegurado é a estrutura do condomínio, perfeito, né? Os móveis dos pertences dos moradores seriam um seguro adicional. Em caso de um sinistro com origem dentro da área condominial e atingir uma unidade privativa, aí temos cobertura. O que não se tem cobertura é quando o sinistro é originado dentro da unidade autônoma, e aí tem-se um prejuízo para o morador. Aí esse tipo de seguro não é o seguro condominial, é o seguro residencial. Mas desde que o foco, a origem, seja ele de incêndio ou de algum derramamento de água por rompimento de uma tubulação ou da caixa d'água, aí sim o seguro condominial tem a responsabilidade de indenizar o terceiro, seja ele morador, proprietário ou inquilino. Certo. E essa cobertura básica que é obrigatória, ela é para incêndio, né? Raio, explosão e o que mais? É que a pólice do seguro condominial ela tem dois tipos de cobertura: a cobertura simples e a cobertura ampla. Certo. Como o próprio nome diz, a cobertura ampla ela atende todas as coberturas que existem dentro de uma pólice de seguro, fora as de responsabilidade civil. Ou seja, na cobertura ampla a gente tem as coberturas de incêndio, vendaval, danos elétricos, vazamento de tanques e tubulações, desmoronamento. Todas as coberturas possíveis de se contratar dentro de uma pólice de seguro condominial, a gente encontra na pólice de cobertura ampla. A cobertura simples, ela te possibilita contratar as possibilidades de coberturas
com valores específicos, e o próprio condomínio escolhe que tipo de cobertura ele quer, sendo obrigatoriamente contratado a cobertura de incêndio. Aí se determina um valor X para cobertura de incêndio, um valor X para cobertura de danos elétricos, uma cobertura X para danos para vendaval, e assim por diante. E em caso de sinistro, esse tipo de seguro tem franquia? Dependendo das coberturas, sim. Cobertura de vendaval tem franquia, cobertura de danos elétricos tem franquia, coberturas de responsabilidade civil de portões e garagem tem franquia. As coberturas que normalmente não têm franquia é a responsabilidade civil do condomínio, responsabilidade civil do síndico, danos morais, roubo, esse tipo de evento não tem franquia. Certo. E quais são os sinistros mais comuns, assim? Até pelo número excessivo de temporais que a gente tem sofrido, normalmente são vendaval, danos elétricos. Outro tipo de sinistro que acontece bastante é portões de garagem que acabam acertando a entrada ou a saída de algum veículo. Isso são os sinistros que a gente mais tem convivido no mercado de seguros condominiais. E é rápido o atendimento, o pagamento do sinistro? Depende do momento desse. Para te ter uma ideia, a gente está em início de abril e até hoje a gente tem sinistros lá do último dia 16 de janeiro que estão em processo de regulação. Porque o sinistro, o seguro condominial, ele atende de uma forma bem diferente. Eu sempre tento trazer o seguro automóvel como um comparativo, porque é um seguro que a maioria das pessoas tem. Todo mundo conhece, né? Tu tens um acidente no teu carro, tu vai lá, leva o carro na oficina, a seguradora faz a vistoria, autoriza o conserto, o segurado não se envolve com nada. Paga o valor da franquia na retirada do veículo da oficina, tudo certo. O seguro condominial é totalmente diferente. As seguradoras, elas não disponibilizam mão de obra, material, empreiteiro, seja o que for, para fazer os reparos dentro do condomínio. A gente vai buscar o ressarcimento dos prejuízos que a gente teve. Então, a gente comunica à seguradora que houve um evento, a seguradora vai até o local, faz a vistoria, constata os danos, e aí cabe a decisão do síndico fazer os reparos ou aguardar o ressarcimento da seguradora, né? Mas começa um processo que, normalmente, quando não se tem esse número excessivo de eventos, gira em torno de 15, 20 dias no máximo. Mas, em virtude desse número elevado de sinistros que a gente teve nesse último mês de janeiro, a coisa embolou de uma tal forma que foi bastante complicado. Inclusive, nós não estávamos preparados dentro da corretora e nem as próprias seguradoras. Foi uma época de férias, né? Então, sim, até a gente mesmo tinha, dentro do nosso quadro, um pessoal de férias. As seguradoras não estavam preparadas para aquela enxurrada de problemas. Se criou uma estratégia dentro das seguradoras para que pudesse acelerar os processos e tornar um pouco menos complicado. Mas aí se vem junto com o atraso o problema de se encontrar a mão de obra naquele momento, porque era um desespero para tentar cobrir um telhado que tinha voado, um vazamento, um elevador que tinha parado, uma garagem de estacionamento de um condomínio que tinha sido inundada. Então, foram vários eventos que se acumularam e acabou atrasando bastante o processo de regulação desses sinistros. E num caso assim, como esse de um temporal, inundou a garagem e danificou o veículo, os veículos estão cobertos? Se tivermos cobertura de alagamento, sim. Certo. E ainda dentro desse exemplo de temporal, que pelo visto vai ser cada vez mais frequente, né? Voou o telhado do prédio. Aí tu tem a opção de fazer um serviço emergencial e depois cobrar da seguradora, tu tem que orçar, mandar para a seguradora. De forma alguma, a orientação que a gente passa para o síndico é todo reparo emergencial, ele tem que ser realizado no momento do sinistro para que a gente possa evitar um aumento de prejuízo. E até para que não se coloque em risco a pessoa ou que venha causar um dano pessoal, né? Então, a orientação que a gente tem, a própria seguradora sabe dessa situação. É importante que o síndico ou o empreiteiro fotografe, por exemplo, o empreiteiro sobe no telhado, fotografa os danos ocasionados no telhado, se guarda, né, o material que foi trocado, substituído, entulho de telha, calhas e outras coisas,
para que depois sim se faça a vistoria, mas sempre a orientação é que a gente tenha a ação imediata dos reparos para que não se venha a causar um maior prejuízo, tanto material quanto pessoal. Certo. E como é que se calcula o valor de um seguro do condomínio? Vamos lá, ele cobre a construção, enfim, né? Como é que se chega nesse cálculo primeiro para dizer o quanto que ele vai cobrir, né? E o segundo para dizer quanto é que o condomínio A gente vai faz pagar. um cálculo em cima da metragem da construção do prédio vezes o valor do CUB do mês. Né? As pessoas até confundem. Por exemplo, o meu apartamento vale R$1 milhão, correto? Tem 12 apartamentos, a gente vai fazer quanto de cobertura? 12 milhões, 15 milhões, para contabilizar sempre um pouquinho a mais. Mas esse não é o cálculo correto, porque a seguradora ela não vai te pagar o valor de venda do teu imóvel. Sim. Ela vai sempre pagar o valor de reconstrução do apartamento e de toda a estrutura do condomínio. Então, se faz esse cálculo para se chegar no valor de cobertura de incêndio, e aí as outras coberturas a gente vai encaixando dentro da realidade da necessidade do condomínio. Não existe assim um valor específico para cada cobertura. É uma decisão que passa pelo síndico e pela nossa orientação, pela nossa experiência de mercado, a gente consegue fazer uma análise dentro da necessidade que o condomínio precisa para fazer aquele cálculo de seguros. O índice de sinistros que aquele condomínio apresenta tem um histórico que a gente pode chamar de um histórico de uma ficha negativa ou uma ficha sem um histórico grande de sinistros. Isso interfere bastante no valor do preço do seguro. A posição do condomínio, se ele está numa área mais propícia a vendaval, por exemplo, um seguro de um prédio na beira da praia. Esse condomínio ele tem um valor de risco maior do que um prédio numa área aqui na região metropolitana. Então, são esses vários fatores que vão precificar o valor do seguro. E aí tem uma porcentagem em cima desse valor total da apólice e somada a essas especificidades do prédio. Então, para se chegar no valor do prêmio do seguro. Exatamente, é isso. Exatamente. Sabe que esse negócio de ser na beira da do praia, rio, na beira da praia, uma vez eu li que lá onde tem furacão, é mais seguro tu estar no primeiro, na beira da praia, do que nos demais, porque os demais vêm voando tudo por cima daquele. Então, naquele tu só tem o vento ali e tal, vai quebrar tua janela, enfim, mas os outros vêm todo o entulho do prédio, né? Vamos ver o que mais. Essa responsabilidade civil, o que ela cobre, tanto do condomínio como do síndico? Ela cobre todo o dano causado a terceiros pela uma ação do condomínio. Posso te trazer um exemplo. A gente teve há uns 6 meses atrás um fato de um morador entrar na área de depósito do condomínio para levar o lixo, né? Acabou escorregando no piso porque tinha uma placa de borracha que estava um pouco solta. Ele acabou caindo, sofreu danos materiais e corporais, teve que fazer fisioterapia, acabou rompendo o ligamento. Foi um acidente bem feio assim, para o que estava acontecendo. Ele estava caminhando com uns sacos de lixo, foi fazer o descarte dentro da lixeira e caiu. Então, esse tipo de evento, né, esse prejuízo que se causou ao morador é ressarcido em cima da cobertura de responsabilidade civil. Certo. E assim, no caso do condomínio e do síndico, cita um exemplo. Alguma ação que o síndico possa ter tomado que possa vir causar um prejuízo de um bem material pessoal. Vou te dar um exemplo. Ele contrata uma obra, faz uma manutenção por responsabilidade dele e acaba voando ou caindo alguma coisa por cima de um outro telhado, ou de um carro que estava estacionado dentro das dependências do condomínio. Aí se usa essa responsabilidade civil do síndico.
Certo. Uma coisa que tem sempre bastante reclamação e discussões é garagem, né? O seguro não cobre, por exemplo, se os dois moradores saírem ao mesmo tempo e baterem um no outro, né? Não. Independente de estarem dentro da área do condominial, não tem esse tipo de cobertura. Essa cobertura de responsabilidade civil, guarda de veículos e portões, ela é bem usada, né? Ela é um tipo de sinistro que acontece com bastante frequência. Normalmente, para esse tipo de cobertura, a gente tem, quando acontece de um morador ou um próprio terceiro estar entrando ou saindo do condomínio, e o portão, por uma falha mecânica ou até mesmo humana, ele baixar em cima de um automóvel. Isso acontece com muita frequência, né? E acaba atingindo o teto do automóvel, ou o capô, ou aqueles portões de abrir de forma lateral acabam atingindo a lateral do carro. Então, esse tipo de cobertura atende essas necessidades. Também roubo de algum tipo de veículo, de bicicletas e motos. Normalmente não se traz esse tipo de responsabilidade para o condomínio. Cada morador ele deveria trazer a responsabilidade sobre o seu veículo, né? Mas a gente usa muito para roubo de bicicletas e para esses eventos causados dentro do condomínio pelo portão. Agora, um acidente entre moradores não tem esse tipo de cobertura. Inclusive, chegou um caso bem atípico para nós há um tempo atrás. Houve uma discussão numa assembleia, numa reunião, e acabou que uma conselheira teve uma discussão meio áspera com mais umas 4, 5 pessoas, e no outro dia o carro dela amanheceu todo riscado dentro das dependências do condomínio. E se buscou o ressarcimento junto à seguradora e não se tem esse tipo de cobertura, porque quando existe uma ação criminal, né, que não se tem cobertura para isso. A gente já teve pedidos assim da pessoa chegar e o seu carro está batido, arranhado, e não, mas o seguro do condomínio vai pagar. Né? Pois exatamente, essa é uma coisa que se confunde bastante, né? O seguro do condomínio com o seguro residencial, o seguro particular de cada pessoa, cada morador. Não acontece uma nem duas vezes o susto que o proprietário, o inquilino, seja quem for, ele tem um prejuízo dentro do apartamento dele, dentro da unidade dele, e ele busca o ressarcimento junto ao seguro do condomínio. E são coisas bem diferentes. Isso não acontece nem uma, nem duas, nem três vezes, acontece com muita frequência. As pessoas acabam não tendo essa percepção. Uma coisa é a tua apólice residencial, outra coisa é a tua apólice condominial. Sim, é importante. Na verdade, isso nada mais é do que aquele seguro conteúdo que muitas vezes é opcional, né, para os condôminos ou para os inquilinos, que é justamente para os pertences e coisas de dentro de Mas casa. Até a própria estrutura do apartamento, ela não entra dentro da apólice condominial. Por exemplo, nós temos, vou dar um exemplo de encanamento. Todo encanamento que vem de forma vertical é responsabilidade do condomínio. Qualquer rompimento, vazamento que houver nesse tipo de encanamento, a seguradora vai cobrir tanto os reparos para o condomínio quanto os prejuízos causados por os terceiros. Todos os encanamentos de forma vertical, o condomínio não tem responsabilidade, porque ele é responsável por trazer o abastecimento na unidade e cada unidade faz a sua distribuição. Se houver um rompimento desse cano, o seguro do condomínio não pode ser acionado. Se o morador não tem o seu seguro particular, ele fica sem cobertura. Um outro exemplo que eu posso te trazer. Há um tempo atrás, o morador acabou trocando a caixa do vaso sanitário e o hidráulico não apertou a mangueira de uma forma que ficasse bem presa. E depois de umas 4, 5 horas que ele fez a manutenção, ele acabou saindo, o apartamento estava vazio, quando ele voltou estava totalmente inundado. E mais uma vez o morador procurou o síndico que nos fez a consulta. E aí a nossa orientação é sempre a mesma. O seguro do condomínio é responsável pelos prejuízos causados pelo condomínio.
E como é um cano de responsabilidade de dentro da unidade autônoma, a seguradora não dá esse tipo de cobertura. Certo. Uma outra cobertura bem interessante e bem importante, na verdade, é o dano elétrico, né? Porque isso pode implicar até numa queima de elevador, né? E que é um custo alto, né? Para o condomínio, se não tiver cobertura. E né? esse tipo de cobertura, junto com a Vendaval e o RC Portões, é o que a gente mais tem como frequência na cobertura. Nesse último dia 16, a nossa incidência de dano elétrico deve ter ficado na faixa de 50%. E uma coisa também que os síndicos não têm essa orientação é que o dano elétrico é ocasionado por água, derramamento de água, qualquer água que seja, por entrada de água da chuva ou por um rompimento da caixa d'água. Esse tipo de evento não tem cobertura para dano elétrico. As seguradoras não pagam. Elas só vão pagar os danos ocasionados por danos elétricos quando existe uma queda de raio ou alguma interferência de abastecimento da energia elétrica. Esse tipo de dano é o que mais a gente tem usado como cobertura nas apólices. E aí, de novo, a questão do seguro condomínio e do seguro residencial, né? Queimou o elevador, está no seguro da apólice condominial. Queimou a TV da tua casa. Responsabilidade do morador. Sim. É isso aí. Outra cobertura, indenização por morte de funcionário, também é uma contratação importante e obrigatória. O síndico ele tem por obrigação fazer esse tipo de contratação. Algumas administradoras elas já contratam uma apólice completa para todos os funcionários de todos os condomínios, né? Em alguns casos, o síndico prefere fazer a contratação dentro da própria apólice do seguro condominial. E essa apólice, essa cobertura, ela contempla morte, invalidez por acidente ou por trabalho e auxílio funeral. E acontece com bastante frequência. As pessoas não dão muita relevância, mas acontece com bastante frequência. Sim. E é uma cobertura extremamente de baixo custo, ela não interfere quase nada nesse tipo de contratação. As coberturas mais caras, até abrindo um parênteses, elas são, até pelo tipo de evento climático que a gente está tendo, vendaval e danos elétricos. Essas coberturas elas subiram de uma tal forma que estão onerando bastante os valores da renovação. Certo. Diferença do seguro para o condomínio residencial e para o comercial. Tem diferenças de valores? Tem diferenças de valores. Isso é importante ser especificado dentro da apólice como classificação do condomínio. A gente precisa informar a seguradora se tem elevador, se o condomínio não tem elevador, a idade do condomínio, o tipo de condomínio, se ele é um condomínio residencial, comercial, residencial com comércio no térreo. Então, são várias especificações que a gente precisa informar para a seguradora para ela poder precificar. E sempre o seguro de um condomínio residencial com comércio no térreo, ele sempre vai ser mais caro que os outros, porque ele está com um risco maior de ter uma incidência de algum dano. Condomínios que tem uma padaria, um restaurante Sim. no térreo, né? São lojas embaixo que elas estão mais propícias a ter um tipo de explosão, de um incêndio. Então, esses seguros eles são mais caros. E no caso por exemplo, a loja, o proprietário da loja tem o seu seguro próprio. Uhum. Ainda assim, claro que vai ser comunicado que é um condomínio misto, mas o seguro daquela unidade não entraria na do condomínio todo? Entra nas áreas que a loja tem como área condominial da estrutura do próprio prédio, entra. A fachada, se a fachada pertencer ao condomínio, tem cobertura. A gente teve há um tempo atrás uma galeria que, num vendaval, quebrou umas 3 peças de folha da vitrine, da vidraça da fachada da galeria, e o seguro condominial falou era com os prejuízos, porque ela faz parte da fachada do prédio. Sim. Quando a pessoa financia um imóvel, normalmente o financiamento já tem um seguro obrigatório, Uhum. né?
E aí, de novo, basicamente a mesma pergunta. Esse seguro obrigatório, apresentando para o síndico, ele não precisa entrar no seguro geral do prédio, aquela unidade ou não? Não, precisa sim, porque o seguro, como a gente vem falando um pouquinho antes, o seguro condominial, ele vai cobrir as áreas condominiais. Dentro de um apartamento, ele tem áreas condominiais. O que são as áreas condominiais? São as paredes estruturais para levantar o condomínio, o prédio. Esse seguro vai contemplar esse tipo de seguro. A pólice vai ser a pólice condominial. Esse tipo de seguro que tu está trazendo aí para financiamento imobiliário, eles usam mais para um caso de incêndio. Não, incêndio, pegou fogo do apartamento do prédio, ele vai lá e quita o financiamento. E essa apólice ela é muito básica, tá? Ela não tem nenhum tipo de cobertura a mais do que isso. Se tiver um incêndio dentro do apartamento e perder o sofá, a geladeira, a cama, esse tipo de cobertura ela não vai te oferecer. Por isso da importância de fazer um seguro residencial completo. E assim, é um valor absurdamente barato. Eu acho que é mais por falta de conhecimento que as pessoas não contratam, que precisam contratar pelo valor. Porque é realmente muito barato o seguro residencial. Mesmo, vamos lá, pega o seguro residencial, ele vai, o que ele cobre, tudo que a pessoa tem dentro de casa? Depende das contratações, das coberturas que tu selecionar. Se tu contratares um seguro incêndio, que é o básico, tu pode contratar o seguro apenas para o prédio, que seria a estrutura do apartamento, ou tu pode contratar junto para o conteúdo. Certo. Então, tu tem a cobertura dos teus bens móveis e da tua parte estrutural do teu apartamento. E aí tu contrata junto a cobertura de vazamento de tanques e tubulações, naquele caso que eu te falei do vaso do morador que rompeu. Tu contrata danos elétricos quando existe uma descarga elétrica ou a queima de um aparelho eletrônico no teu apartamento. Tem esse tipo de cobertura. Esses tempos atrás também aconteceu de um morador ligar o ar-condicionado naqueles calorões que a gente estava sofrendo. Saiu para almoçar, deixou o ar-condicionado ligado. Quando ele voltou, o apartamento dele estava pegando fogo. Né? Então, dá aquela correria no condomínio, vão chamar um, chamar outro. E, de novo, né, o síndico nos contatou para fazer a abertura do sinistro. E eu sempre digo para o síndico, a gente prefere abrir o sinistro para ele poder ter a garantia e o respaldo de que a gente foi junto à seguradora buscar os direitos do condomínio. Mas como o início e o foco do incêndio não foi de responsabilidade do condomínio, a apólice condominial não cobre. É importante a gente frisar que na corretora a gente atende bastante síndicos profissionais. E eu sempre passo essa orientação para eles, né, que a demanda de um síndico é muito alta. Eles têm vários problemas e assuntos para resolver. O seguro, ele vai fazer contato com a corretora uma vez por ano. Quando a gente precisa renovar o seguro, a gente chama o síndico 15, 20 dias antes, apresenta as 3 melhores propostas e ele decide junto com o conselho. Alguns decidem sozinho, dependendo do valor da autonomia que eles têm para tomar essa decisão, e se renova o seguro. Fora isso, a gente só vai ter contato com ele se houver algum sinistro. Fora isso, a gente mantém um relacionamento, até porque tem muito síndico profissional que tem mais de uma unidade, a gente vai renovando conforme elas vão vencendo. E a minha orientação é sempre essa. Qualquer dúvida, me chama. Porque o síndico não tem como saber todas as regras e as cláusulas de uma apólice condominial. Então, até o meu atendimento com os síndicos é muito pessoal. Todos eles têm o meu contato. Todo síndico profissional que a gente atende tem o meu contato pessoal. A gente atende e se propõe sábado, domingo, feriado, atender, nem que seja para uma orientação, porque naquele momento de desespero e de uma enxurrada de incomodações e os condôminos incomodando e pressionando, porque todos querem resolver o problema na hora. Então, a gente sempre orienta que nos procure para, pelo menos, a gente poder orientar para que situação emergencial se tome naquele momento para tentar acalmar a situação. E
E passar tranquilidade, né? Porque as pessoas acabam perdendo coisas materiais que Claro. tanto lutaram na vida para ter, ou algum evento até de dano pessoal. Vamos lá, tu falou do contato, muitas vezes só uma vez por ano na renovação. Me surgiu uma dúvida aqui. Tu tem um seguro contratado, tu teve um sinistro. Aquele seguro zera e tu tem que contratar outro, ou ele continua valendo por um ano e tu pode ter sinistros mensais, semanais? Tu tens uma possibilidade de abrir o número de sinistros que tu tiver necessidade. O que acontece é que cada cobertura contratada dentro do seguro de cobertura simples ou ampla, toda a indenização ela vai baixando o teu valor contratado. Sim. Por exemplo, nós contratamos um seguro de vendaval dentro de uma apólice de seguro de cobertura simples de R$200 mil. Teve um sinistro, um destelhamento, que precisou fazer os reparos na ordem de 50 mil. Então, nós tínhamos 200 mil de cobertura, Agora depois tem desse 150. evento tem 150. Mas se pode contratar, se pode utilizar o seguro quantas vezes precisar durante a vigência. Certo. Acaba entrando num cadastro de ficha suja dentro das seguradoras e algumas na renovação nem apresentam proposta, elas não querem atender a demanda daquele condomínio, pelo alto número de sinistros. Sim. Mas também não deve ter muito, né? Eu fiz é mesmo? Tem bastante. Eu fiz o advogado do diabo aqui, Tem acertei, bastante, então. Tem eventos que acontecem no intervalo de uma semana dentro de alguns condomínios. E, às vezes, os mesmos eventos. É incrível. Acontece bastante. E isso pode ser relacionado à falta de manutenção? Bom, isso é uma coisa que a seguradora não paga, Não se paga. comprovar que é falta de manutenção. Não paga. Essa até era a pergunta seguinte que eu ia te fazer, assim, vamos agora criar um terror, assim, o que o seguro não paga? Puxa, tu sabe que a apólice, ela tem no máximo 2 ou 3 páginas, né? E o que realmente regra as cláusulas do seguro chama-se condições gerais. Cada seguradora tem a sua e cada uma das condições gerais ela varia entre 100 e 150 páginas. E normalmente as seguradoras elas estão atualizando elas de 6 em 6 meses ou talvez uma vez por ano. Então, ali tem muita cláusula de exclusão e de cobertura. O que as seguradoras não pagam? Elas não pagam algum dano causado por falta de manutenção, que foi o que tu usou, um termo. Vou te dar um exemplo. Um caso de uma chuva muito forte, o telhado não tem vazão suficiente para escoar água, e por excesso de folhas, não tem manutenção nas calhas, acaba entupindo e jogando água para dentro do forro do telhado do condomínio, começa a chover dentro da unidade de cima e a seguradora não vai pagar porque não houve manutenção preventiva nesse caso. Certo. Mais algum ponto assim que tu já sabe que vai ser negado? Mais algum ponto. Esse caso específico de entrada de água nos elevadores acaba queimando as placas as placas eletrônicas, não tem esse tipo de cobertura. Que mais que eu posso que me ver? É porque são poucos os casos que a gente tem de recusa. Há outros casos de recusa. A gente teve muito também nesse último evento do dia 16, objetos que caíram em cima dos automóveis que estavam estacionados dentro das áreas condominiais. Existe, de novo, uma confusão muito grande. As pessoas acham que pelo fato do carro estar estacionado dentro do condomínio, ele vai ter cobertura. Ele tem cobertura, desde que o fato seja ocasionado pelo condomínio. Nesse caso do vendaval, o condomínio não teve nenhuma atuação para que as telhas voassem em cima dos carros. A gente teve muita recusa nesse sentido. A seguradora entende que houve uma força maior, um evento climático, que ocasionou o dano para o condomínio, que subsequentemente ocasionou um dano a um terceiro. Aí tu vai me perguntar, mas esses telhados que voaram, que caíram em cima dos automóveis, eles têm cobertura? Todos a seguradora pagou. Chaminés que voaram, telhas que quebraram, telhas que voaram, todas elas a apólice do seguro condominial paga. Agora, esses automóveis não têm cobertura. É bem complicado isso aí. Eu fico pensando, daqui a pouco, um prédio que tem
uma árvore dentro do seu terreno e, no caso de um vendaval desses, a árvore cai e, sei lá, pega no gradil do prédio. Não, aí tem cobertura. Aí tem cobertura. Porque é o gradil do prédio. Sim. Aí tem cobertura. Vou te dar um outro exemplo que a gente teve agora. A gente ficou acho que 2 ou 3 dias sem luz em algumas regiões, né? Alguns condomínios têm gerador, compraram diesel para manter os geradores em funcionamento. E esse mesmo condomínio que eu vou trazer esse exemplo, ele fica na beira do rio aqui na cidade e muito arborizado, as árvores todas elas caíram e os únicos 2 prejuízos que eles tiveram foi a poda das árvores e o ressarcimento do diesel que eles usaram para manter o gerador funcionando. E os 2 foram negados, né? Porque não houve nenhum dano material ao condomínio. Sim. Entende? Então, a seguradora ela não pode pagar a poda das árvores, porque não teve nenhum dano material, e ela não pode também pagar o uso do diesel, porque não teve nenhum dano material ao condomínio. Certo. Vamos falar um pouquinho agora da corretora, além de seguros de condomínios, com o que mais vocês trabalham? A gente atua com seguro automóvel, que não é o nosso principal foco, mas a gente atende, porque é um seguro que se vende sozinho, né? Não é o seguro de mais venda, de mais comercialização no Brasil, mesmo tendo uma estatística que no Brasil, de cada 10 carros, somente 3 têm seguro. É um índice bem baixo. A gente vende também seguro residencial, empresarial, seguro de vida, responsabilidade civil para síndico, a gente tem atendido bastante, e está havendo uma procura muito grande dos síndicos para se resguardarem, para se proteger. Eles contratam uma pólice para eles mesmos, né? É um seguro bastante procurado hoje. Eu imagino que um síndico profissional tem que ter um super seguro desses. A gente gravou um episódio aqui com dois síndicos profissionais, né? E eu me lembro que o Luciano atendia 19 condomínios, né? E a Silvia atendia 9, se não me engano. E imagina a responsabilidade que tu tem, né, num negócio desses. E eu até perguntei para eles, o mais complicado de tudo deve ser gerir os grupos de WhatsApp de todos esses condomínios, né? Mas tudo bem. Bom, o nosso tempo está chegando no fim. Agradeço a parceria, agradeço a tua presença. E considerações finais aí. Eu que agradeço o convite, essa parceria com uma administradora tão relevante na nossa cidade. Hoje é quase que impossível a gente imaginar que uma empresa vai construir e chegar a 100 anos, né? Para mim é uma honra muito grande ser parceiro da Bento Azevedo e desejar mais 100 anos, né? Vida longa para Bento, que se perpetue por muito tempo. Tá legal, muito obrigado. Valeu, até a próxima.